Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula. A aula de hoje sobre fundos de investimento. Então, nessa aula, nós vamos entender o que são fundos de investimento, quais os tipos de fundos de investimento, quais riscos envolvidos, os impostos, o que que é um come-cotas. Muita gente acaba se assustando quando fala em relação a fundos de investimento devido ao come-cotas. Mas eu vou explicar direitinho para vocês, não tem segredo, e espero que vocês possam curtir a aula de hoje. Como a gente está iniciando agora, eu vou pedir para vocês deixar lá o coraçãozinho, o like, o que vocês conseguirem. Pode ir colocando agora, que aí a gente deixa registrado o like de vocês para iniciar, ok? Então, vou começar compartilhando aqui a tela para a gente poder dar início. Ah, pronto. Nossa telinha. O nosso guia completo de fundos de investimento. Então vamos lá? Então vamos começando pelo básico, né? O que que são os fundos de investimento? Bom, fundos de investimento são condomínios financeiros. Então, são grupos de pessoas que têm o mesmo objetivo ali, né? Onde diversos investidores aplicam seus recursos em um patrimônio que é coletivo e administrado por um gestor profissional. Ele é administrado por um terceiro. Esse terceiro pega esses recursos e, de acordo com cada tipo de fundo de investimento, cada um tem o seu tipo específico de regra, então esse gestor vai ter que fazer o investimento de acordo com aquilo que é permitido pelas regras do fundo e pela lei também. Então, a lei determina o máximo de exposição que cada tipo de fundo de investimento pode ter a cada tipo de produto, e o gestor profissional do banco, da corretora, enfim, que você fez a alocação do seu valor, ele vai saber como alocar esse valor, como alocar esse dinheiro, qual o percentual que ele pode, e vai tomar as medidas para que esse dinheiro possa ser rentabilizado. Então, esse gestor toma decisões sobre onde alocar o dinheiro, seguindo uma política de investimento definida pelo regulamento do fundo. O investidor compra cotas, nós, né, no nosso caso, e cada cota representa uma fração do total do patrimônio do fundo. O desempenho do fundo se reflete na valorização ou desvalorização dessas cotas. Tá? Então, bem simples. Compro cotas de um condomínio financeiro, um investimento coletivo, e a partir desse valor, o gestor, como eu disse, vai tomar as providências para poder alocar esse valor de acordo com cada tipo de fundo de investimento. Então, os tipos de fundo de investimento. Então, vou começar com o mais básico. Os fundos de renda fixa. O que são? Eles investem principalmente em ativos de renda fixa, como títulos públicos, né? Tesouro, CDBs, debêntures e outros. Qual que é o objetivo desse tipo de fundo? O objetivo dele é acompanhar juros, inflação ou CDI. Então, deixa eu terminar esse pedaço e a gente explica tudo. Então, para quem é esse tipo de investimento? Né? Para os perfis que são conservadores ou moderados. Então, vamos lá. Um fundo de renda fixa, o que que o gestor faz? Ele pega o dinheiro pelas regras do fundo. Ele vai no mercado financeiro e ele compra. Então, por exemplo, ele pode comprar títulos públicos, nesse caso, ele pode comprar CDBs, debêntures, que também são títulos de renda fixa. E nessas alocações que ele faz com o dinheiro, ele espera que cada um daqueles títulos se valorizem e tragam para as cotas do fundo essa valorização. Então você comprou a cota ali, por exemplo, a R$ 10. Ele vai trabalhar para que, com aqueles R$ 10 que ele comprou, aqueles juros em relação a CDB, ou título do Tesouro, ou a debênture, que ele se valorize e faça com que esse valor seja, ao ser fracionado o valor do desenvolvimento, né, do quanto que ele fez render as cotas, então ele vai de 10 para 11, 12, R$ 13, R$ 20, então que esse valor da cota ele possa desenvolver. Caso ele tome alguma decisão que não seja a, a mais ideal, né, é um humano que está lá, mas pode acontecer também para qualquer tipo desses fundos,
em alguns momentos a cota também pode se desvalorizar. Você pode comprar de repente por 10, ele pode em algum momento estar contabilizado em 9, 8 ou menos, enfim. Então, só para ficar claro como que funciona essa ideia dos fundos de renda fixa. Então, o objetivo dele é acompanhar normalmente um índice. Então, seja ele a inflação ou o CDI. Então, alguns fundos de renda fixa, o que, que ele faz? Você vai perceber que o gestor pega e ele aplica, por exemplo, um fundo de renda fixa no Tesouro Direto. Ele faz a mesma coisa que você faria sozinho, né? Ele vai lá, pega, compra um determinado título Tesouro ou um pool, né? Uma diversificação de títulos públicos e ele investe, ele espera que o capital do fundo se valorize em relação àquelas compras que ele fez. Só que, assim, uma característica desses títulos de renda fixa é que, em alguns casos, você também pode fazer isso se você estudar. Né? Claro que você, de repente, não vai ter a mesma desenvoltura do gestor profissional. Mas se você quiser também criar uma carteira com CDBs bem diversificada, com títulos de tesouro direto bem diversificado, então você também consegue minimamente fazer isso. Claro que quando você tem um gestor profissional, você não tem essa dor de cabeça. Você não precisa ter que ficar, olha, onde eu coloco? Você coloca o dinheiro, ele faz esse trabalho, ok? Então, para pessoas que têm os perfis mais conservadores ou moderados, esse é um tipo de fundo de investimento adequado para esse perfil. Segundo, os fundos de ações. Normalmente vai estar a sigla FIAs, Fundos de Investimento em Ações. O que, que eles são? Né? Eles aplicam no mínimo 67% do patrimônio em ações negociadas na Bolsa. Então tem um mínimo, tem que ser no mínimo 67% do patrimônio aplicado em ações negociadas na Bolsa. Quem vai escolher essas ações? O gestor profissional desse determinado fundo. Qual que é o objetivo dele? Ganhar com a valorização das ações e os dividendos que forem pagos por essas ações. Para quem é esse tipo de investimento? Para os perfis arrojados ou agressivos, dispostos a tolerar as oscilações. Por que isso? Da mesma forma como as ações, esses fundos também vão ter o valor das suas cotas alterados diariamente, com base naqueles produtos que esse fundo tem dentro dele. Então, o fundo tem 20, 30 ações, a variação que elas tiverem, seja positiva ou negativa, vão refletir nas cotas desse fundo. Então, por isso que eu coloquei aqui para quem é. Não adianta você, de repente, ter um perfil mais conservador, não gosta de ver essa oscilação em relação ao valor que você aplicou, né? Às vezes você pode ficar muito eufórico, subiu demais, ou muito triste se de repente caiu. Esse tipo de investimento não é o ideal para você, ok? Sempre respeitando, eu tenho essa máxima, sempre respeitando o perfil de investidor de cada um. Você quer de repente começar com pouco, eu acho que é uma boa. Começar com pouco, coloca pouco dinheiro, aprende, entende, estuda, e aí você entendendo os riscos que estão envolvidos, aí vale a pena você de repente aumentar a quantidade ou não, ou sair tirar o dinheiro da mesa. Falar, eu vou vender, não quero, prefiro outros tipos de investimento mais simples. Então o investimento ele é sempre de acordo com aquilo que te deixa feliz. Terceiro, fundos multimercado. O que, que eles são? Eles têm liberdade para investir em renda fixa, ações, câmbio e derivativos. Qual que é o objetivo? Diversificar e buscar ganhos em diferentes mercados. Para quem? Perfis moderados ou arrojados. Então, aqui o que, que o gestor profissional vai fazer? Ele vai buscar dentro de diversas classes de investimento, ele vai diversificar o valor que você investiu e colocar um pouquinho em cada classe para que no todo o seu investimento possa ter uma rentabilidade positiva. Então, em alguns momentos, vamos supor que ah, as ações não estejam indo bem. Porém, como agora, a taxa Selic está alta, os títulos de renda fixa estão indo bem, estão performando bem, e o câmbio, de repente, também o dólar também subiu bem. Também o dólar deu mandada, o dólar se valorizou. Então, você tem uma equiparação. Olha, as ações não foram tão bem, mas eu tenho outros itens da carteira que valorizaram, e esses itens vão fazer com que, possivelmente, as suas cotas se valorizem. Derivativos
é um outro tipo de investimento que nós vamos trabalhar bem mais lá, depois que nós tivermos as aulas iniciais sobre ações, né, como analisar, o que que a gente faz com as ações. Posteriormente, nós temos derivativos. Derivativos é um mercado que ele deriva de algo. Então, derivativos, por exemplo, derivativos de ações, são um mercado de opções. Então, é um mercado que nós vamos ver lá adiante. É um mercado que ele não é bem uma ação, mas é algo, um tipo de investimento que ele deriva a partir, por exemplo, de ações. Do câmbio também, que o câmbio são as moedas, né? No caso, dólar, principalmente, euro, enfim. Então, são os fundos multimercado. Fundos cambiais, então, que eles são? Investem majoritariamente em ativos atrelados a moedas estrangeiras, principalmente o dólar ou o euro, tá? Mas a sua grande maioria em relação ao dólar. Qual que é o objetivo? Proteção contra variações cambiais. Para quem? Investidores que buscam proteção. Proteção é o que a gente chama de hedge, tá? É como se fosse um seguro contra a desvalorização do real. Uma outra coisa que é quando a gente muitas vezes fala lá no grupo, ou já devo ter comentado com vocês, que é o hedge, né? Então a pessoa tem ações e ela tem um fundo cambial. Ela colocou, por exemplo, um exemplo, R$ 10.000 em ações, 10.000 em um fundo cambial. Então ela espera que exista uma simetria entre esses dois tipos de fundos. Se o fundo de ações, por algum motivo no mundo, né, uma guerra nova que estoura, algum problema entre um país e o outro, o que que acontece? O mercado de ações muitas vezes ele tende a se desvalorizar. Porém, o dólar tende a se valorizar, porque ele é uma moeda de segurança. Então, nessa simetria entre a desvalorização de um e a valorização do outro, você mantém a sua valorização ou pelo menos no zero a zero. Essa é a ideia quando você trabalha com o hedge, tá? Que é o que eu coloquei como proteção ou seguro, enfim. Não é só contra a desvalorização do real, mas contra também a desvalorização que você pode fazer. Desvalorização de ações, né? A desvalorização dos próprios derivativos que você de repente vai investindo, mas isso é um assunto para outro momento. Fundos de previdência. O que são? Fundos pensados para o longo prazo, geralmente vinculados a planos de previdência, PGBL, VGBL. Qual que é o objetivo? Acúmulo de patrimônio para aposentadoria. Para quem? Todos os perfis. Então, dependendo da estratégia escolhida. Então, aqui, cada um, mesmo sendo o arrojado ou o conservador ou moderado, cada um vai escolher se quer investir num fundo de previdência. Ele não tem tantas limitações em relação ao perfil. Mas qual é o seu objetivo? Acumular patrimônio para aposentadoria. Como que eu analiso cada tipo de fundo? Então, eu vou analisar os aspectos gerais para todos os fundos. Eu tenho que analisar, vou mostrar para vocês onde que a gente vê. Vou pegar um exemplo aqui para que a gente possa dar uma olhada. Deixa eu até ver, eu deixei o site do, do meu banco, que tem a maior quantidade de investimentos aqui aberto, dando uma olhada rapidamente, ver se ele não me desconectou, para a gente poder usar. Então, está lá bonitinho. Outra coisa que a gente vai analisar, a rentabilidade histórica. Então, eu vou verificar o desempenho passado, né, como que esse fundo vem performando pelo tempo. Porém, eu ver essa valorização talvez que ele tenha tido é garantia de que ela vai ter valorização no futuro? Não. Essa valorização futura ela não existe garantia para isso. Então, por isso está aqui, ó. Não garante, né, que esse desempenho passado ele não garante resultados futuros. Então, eu tenho que estar ciente disso antes de entrar no mercado de renda variável, tá? Principalmente um mercado que tenha fundos de investimento em ações, enfim, cambiais. E o gestor, o que que eu vou olhar também? A experiência e o histórico desse gestor fazem muita diferença. Tem muitos gestores que são famosos, vamos dizer assim, no mercado e tem programas, podcasts, páginas, enfim, e distribuem os seus conteúdos diariamente. As taxas precisam ser olhadas também. Por quê? Porque muitos fundos eles cobram a taxa de administração que é cobrada anualmente e ele causa um impacto sim na rentabilidade, dependendo do valor, do percentual que é cobrado na taxa de administração. A taxa de performance
que é um percentual sobre o que excede um determinado índice de referência. Então, por exemplo, supondo que um fundo de investimento em renda fixa, ele tenha como regra do fundo tentar igualar, por exemplo, a taxa Selic. Então, se a taxa Selic está em 14,75, esse fundo vai tentar também manter ali o seu rendimento em 14,75 ou um pouco mais. Só que, de repente, ele tem uma taxa de performance que ele fala assim: olha, quando eu exceder 20%, ou seja, o gestor fazer com que esse fundo valorize mais 20% em relação à taxa Selic, se tiver uma valorização acima da Selic, né, em 20%, aí ele vai cobrar essa taxa de performance de você. Então ele vai lá e fala: olha, a taxa de performance é 20% em relação ao que exceder a Selic. Ó, bati, eu fiz, por exemplo, 16%. Então, o que excedeu a Selic? Então, excedeu a Selic ali 1 e pouquinho por cento. Então, 20% desse 1 e pouquinho por cento a mais que ele te proporcionou de rentabilidade, ele vai cobrar como taxa de performance, ok? Volatilidade, ele mede a oscilação dos preços das cotas. Mais alta igual a mais risco. Então, quando você olha a volatilidade lá no gráfico, né, aquele monte de vai e volta, né, que a gente vê naquelas linhas em relação à variação do preço, quanto maior a volatilidade, maior o risco que você está correndo. Só que também, maior risco, ele pode estar atrelado também a um maior ganho. E o maior risco também pode estar ligado a uma maior possibilidade de perda, ok? E a liquidez. Em quantos dias o dinheiro cai na conta após o pedido de resgate? Essa é uma outra coisa importantíssima que você tem que olhar, porque tem fundos que eles são praticamente de liquidez imediata. Eu peço pela manhã, até às 3 o dinheiro está na conta novamente. Ou eu peço hoje e está lá, D mais um. Então ele cai só amanhã na minha conta. Em alguns casos você tem fundos que é D mais 31. Ou seja, eu peço hoje, ele vai ter esse dinheiro depositado na minha conta daqui 31 dias, que é o prazo que o gestor precisa para poder o quê? Realocar aqueles investimentos, vender alguma coisa para levantar o seu capital, o dinheiro que você tem mais os juros, separar o imposto e devolver ele para você. Então, tudo isso precisa ser analisado. Então, os fundos de renda fixa, o que, que a gente olha? Olha o índice de referência, se é o CDI, se é o IPCA, né, inflação ou outros. Verificar se o fundo é pós-fixado, pré-fixado ou atrelado à inflação. Avaliar o risco de crédito de quem está emitindo os títulos. Então, de repente, é um fundo de investimento em títulos do Tesouro. Qual é o nível de risco de crédito? Baixíssimo, porque a gente já sabe, já estudamos que o Tesouro é o título que a gente tem no país com o maior ideia de segurança, porque a segurança dele é atrelada ao Tesouro Nacional, ok? Agora, se eu olho lá e vejo um CDB de um banco que está sinalizando algum problema, e aí esse risco em relação ao crédito do emissor desse título já é muito maior. Normalmente, quando o risco é muito maior, ele também você vai perceber que ele está pagando mais, porque tem essa relação entre o risco, maior risco, possibilidade de maior retorno, ou também maior prejuízo. Fundos de ações, o que, que eu analiso? Analisar qual é a estratégia. Qual a estratégia adotada pelo gestor? É um fundo de estratégia ativa? Ele compra e vende no mercado? Né? Ele vai estar sempre movimentando e fazendo várias alterações na carteira? Ou ele é um fundo passivo? Ele compra uma ação e deixa lá. E espera que ela se valorize por um determinado período ou por N períodos, aí é com o gestor, mas isso fica claro quando você vai investir. Essa informação fica, ela existe, tá? Você só investe no fundo depois de você ver isso, para você entender o que o gestor vai fazer com o seu dinheiro. Se ele vai fazer uma análise setorial, né? No qual setor que ele está investindo? Esse setor está em desenvolvimento? Esse setor está com algum problema? Sim, não? Qual que é a ideia dele? A ideia, de repente, do gestor é focar em dividendos. Então, ele, de repente, foca em comprar ações porque ele quer trazer esses dividendos para dentro das cotas, para valorizar as cotas,
enfim, ou small caps, né? Empresas que são um pouco menores na bolsa, mas que têm um potencial de valorização. Ao invés de ele comprar ações de empresas, por exemplo, como a Vale, Petrobras, bancos, ele opta por comprar ações de empresas que são menores, esperando que essas empresas se valorizem com o tempo, e etc. Outros tipos também de estratégia. O que que a gente observa? A volatilidade e comparar com o índice do Ibovespa. Então, qual que é o índice, de repente, que ele tem como benchmark? De repente, ele tem o Ibovespa. Então, olha, a ideia desse fundo é fazer com que aquelas ações, né, aquelas atividades, que a gestão feita pelo gestor da carteira, né, se ela consegue passar, por exemplo, o índice do Ibovespa. Então, se ele conseguiu passar, ele está tendo uma boa performance. Se ele não conseguiu passar, então ele está perdendo um pouco em relação a esse benchmark. Não quer dizer que você está perdendo dinheiro, mas em comparação com a valorização das demais empresas do Ibovespa, às vezes pode estar a valorização das ações que esse gestor escolheu, ela pode estar um pouco abaixo, ok? Os fundos multimercado, entender qual a estratégia que ele vai usar, se é uma estratégia macro, long short, aqui é um outro tipo de estratégia onde você compra uma ação e vende outra, para você poder equilibrar o quanto você ganha. Se é uma estratégia quantitativa, enfim. Então, avaliar o risco e o retorno. Tem também ações, a gente vai estudar depois o índice Sharp, que é um indicador para isso, mas aqui a ideia é te deixar claro, né, como cada um funciona. Não vamos nos aprofundar muito nessas análises, senão a gente vai precisar de mais umas 3, 4 aulas só para poder entrar em cada um desses long short, sharp, enfim. Então vamos continuar. Fundos cambiais. O que eu verifico em um fundo cambial? Qual moeda é o alvo? Então, normalmente, o dólar é o alvo. Então, tá lá, fundo de investimento em dólar. Vou mostrar para vocês. Olha, então essa daqui, ela vai pegar, investir ativos em dólar. Em alguns casos, eles podem também investir em ativos ligados ao dólar, às vezes até derivativos também, dependendo das regras do fundo. Derivativos também de dólar, são opções de dólar, enfim. Usado para proteção, mais para proteção do que para rentabilidade pura. Então, é igual eu falei para vocês, né? O cara compra e deixa ali. Ele está, por exemplo, com as ações. Está dando tudo certo. O dólar de repente caiu um pouco, mas as ações estão valorizando. Opa, então tá tudo bem. Aconteceu um problema gigantesco no mundo. Foi o que aconteceu mais ou menos na pandemia. As ações caíram muito forte. A, a bolsa teve que acionar o circuit breaker várias vezes, que é uma proteção para evitar que as ações caiam muito de uma vez. Então, começou a ter algum problema muito grande, o que, que o dólar faz? Ele se valoriza muito rápido, porque ele tem essa ideia de segurança, de proteção. E aí você equilibra. Bom, não estou ganhando com as ações, mas eu estou com o meu capital equilibrado pelos fundos ou pelos ativos cambiais que eu tenho. Fundos de previdência, que eu analiso a taxa de carregamento, se ela houver, e a taxa de administração. Verificar se é compatível com o seu horizonte de longo prazo. Então, esse fundo ele é para qual período? Né? Quando que ele vai me rentabilizar? Para quando eu quero ter esse dinheiro? Então, o seu prazo tem que entrar nisso daqui. Então, os melhores fundos por tipo de perfil de investidor. Então, eu fiz essa separação aqui. Então, para o conservador, que é o ideal? Fundos de renda fixa, previdência conservadora, porque algumas previdências também são atreladas a ações. Então, esse investidor pode, de repente, não gostar muito desse tipo. Ele vai preferir previdência atrelada também à renda fixa, segurança, né, que é uma característica desse tipo de, de perfil de investidor. Segurança, baixa oscilação. Os caras não querem saber de muita oscilação, não. Então, para um perfil moderado, os títulos multimercado, na Previdência também já, né, mesclando títulos de renda fixa com investimentos em renda variável para buscar um equilíbrio, busca de maior retorno com algum risco. Então, você já não está mais aqui com risco tão baixo. E aqui no perfil arrojado ou agressivo, você já tem fundos de ações, fundos multimercado agressivo, fundos cambiais. Por quê?
porque eles têm alta volatilidade e focam em rentabilidade. Então, você está ciente que corre o risco de repente você dar um boom, ele se valorizar gigantescamente, corre o risco dele também ficar de lado, se valorizar pouco por anos, ou corre o risco de repente o gestor fazer alguma ação errada, vender uma ação boa, comprou uma ruim, essa ação ruim teve um problema sério, igual por exemplo a Azul pediu o capítulo 11, né, Chapter 11 lá nos Estados Unidos, pedindo a recuperação judicial lá nos Estados Unidos, então isso fez com que o preço das ações desabasse. Se o gestor tinha comprado para colocar na carteira, ele fez um péssimo negócio, porque as ações se desvalorizaram e possivelmente a carteira dele está negativa. E aí o investidor vai ver isso, ele tem que entender esse tipo de risco, tá? Então, para o perfil que ainda seria, para mim, né, dentro do arrojado e o agressivo, ações setoriais, né, eh, fundos de investimento em small caps, multimercado alavancado. O que que é um multimercado alavancado? É um fundo de investimento que ele não tem todo o dinheiro que ele precisa para investir. Então, o que que ele faz? Ele vai no mercado, ele se alavanca, ele pega dinheiro emprestado no mercado para poder investir naquilo que ele quer, imaginando que mesmo pegando emprestado, ele vai conseguir uma rentabilidade suficiente para obter o lucro e pagar o que ele pegou. Então, isso é alavancagem. Então, você pega um valor que você não tem para poder investir. Risco altíssimo, tá? Fundos de criptomoedas, e aí você tem a máxima exposição a risco e ao retorno. Aqui você está no marzão mesmo, tá bom? Esse tipo de fundo. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre o Come Cotas, né? O imposto de renda em fundos de investimento. Então, alguns fundos de investimento eles vão ter o Come Cotas, tá? Também não são todos. Eu vou explicar isso para vocês. Então, vamos primeiro explicar o que, que ele é. Então, o Come Cotas é uma forma de antecipação do imposto de renda que incide sobre os rendimentos de alguns tipos de fundos de investimento. Ele recebe esse nome porque o imposto é cobrado através do resgate automático de uma parte das cotas do investidor. Quando acontece? Nos últimos dias úteis de maio e de novembro. Então, ó, sempre no último dia útil desses meses. Quais fundos são afetados pelo Come Cotas? Fundos de renda fixa, fundos multimercado e fundos cambiais. Quais fundos não têm Come Cotas? Fundos de ações e fundos de previdência. Então, esses já têm uma outra forma de resgatar o imposto de renda, tá? Diferente dos fundos que têm o Come Cotas. Então, na prática, o administrador calcula o rendimento acumulado desde o último Come Cotas, né, a diferença entre o que ele já descontou, o que rentabilizou, ele pega essa diferença, ele já tira da sua conta, então a quantidade de cotas equivalente ao imposto devido é debitada da conta do investidor. O investidor percebe uma redução no número de cotas, mas o valor total não muda no momento, pois o valor da cota sobe proporcionalmente. Eu vou mostrar isso para vocês no Excel. Então, imposto de renda sobre fundos de investimento, fundos de renda fixa, fundos multimercado e cambiais. Ok? Então, seria isso aqui. Ó. Vou trocar a tela. Vou compartilhar essa daqui com vocês. Deixa eu ver se está aparecendo. Isso. Tá? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como que funciona o Come Cotas. Imagina que você começou a investir, você comprou 1.000 cotas. Cada cota ela vale R$ 10. Então você tem equivalente a R$ 10.000. Com a valorização, vamos supor, vamos pegar um período aí, de maio até novembro, tá? Então, passou o primeiro maio, você em junho, 1º de junho, você comprou R$ 10.000 em 1.000 cotas de um fundo de investimento. Então agora só vai ter o Come Cotas lá em novembro, último dia útil de novembro. E as suas cotas, elas se valorizaram. Olha que maravilha. Então, as cotas que valiam R$ 10, o gestor fez todo o trabalho dele e agora elas valem 11. Então, o que, que você tem? Você tinha colocado 10.000, agora elas valem 11. Então, você teve um aumento de R$ 1.000 na valorização do seu investimento. Só que o que, que acontece? Quando chega lá em novembro, o imposto de renda vai lá e tira
15% de imposto. 15% sobre os 1.000 vai ser R$ 150, o valor líquido da sua rentabilidade vai ser de R$ 850. Ou seja, o seu valor final, o que você investiu, mais a rentabilidade fora, já excluído o imposto de renda, é R$ 850. Então você tem R$ 10.850. O que que a gente vai fazer, né? O que que você faz? Você pega o valor, você não precisa fazer nada, tá? Só para você poder entender. Então você pega a quantidade que você tinha e divide pelo valor que está a cota. Então, quando você faz essa divisão, agora você tinha 1.000 cotas. Agora você tem 986 cotas. Então agora você pegou o R$ 10.850, que é o valor que você tem, dividido pelo valor que essa cota está valendo, e aí você tem uma nova quantidade de cotas. Essa diferença dos 1.000 cotas que você comprou para as 986 que você tem, é isso que é chamado de come cotas. Ok? O valor que você tem, líquido, dividido pelo valor da cota. Isso aqui é a quantidade nova de cotas que você tem. Percebe que o valor não mudou. Então, o sistema de come cotas, ele não faz você perder dinheiro. Ele só muda em relação à quantidade de cotas que você tinha posterior, que você tinha e que você passa a ter depois da apuração do imposto de renda. Ok? Então, depois vocês podem até rever isso aqui, está bem claro. Tinha isso, valorizou para isso, esse é o meu ganho, desconto isso de imposto de renda, esse é o valor líquido, somo o valor líquido do rendimento mais o valor que eu apliquei, e aí eu pego esse valor dos dois, divido pela quantidade de cotas, esse vai ser o meu novo número de cotas dentro do meu fundo de investimento, certo? Então vamos voltar para a explicação. Então, essa parte aqui do Come Cotas já expliquei, tá? Para os títulos que têm o resgate diferenciado, né, que não é necessariamente pelo Come Cotas, então ele entra na tabela regressiva também do imposto de renda. Classificação dos fundos, tá? Então eu já vou passar essa parte que eu já expliquei do Come Cotas. Classificação dos fundos. O que que é um fundo de curto prazo e um fundo de longo prazo? Então, na média, os fundos de curto prazo são fundos que elas têm prazo inferior a 365 dias, tá? Fundos com prazo de 180 a 360 dias são os títulos considerados de curto prazo. Os fundos de investimento com maior prazo, mais 360, 365 dias, são considerados fundos de longo prazo. Fundos de ações. Os fundos de ações não têm como cotas, porém, ela tem a tributação no resgate, 15% sobre o lucro, independente do prazo que você deixou lá investido. Os fundos de previdência também não têm como cotas, e a tributação dele é apenas no resgate, na portabilidade, se você trocar, né, de um gestor para outro, de uma corretora para outra, enfim, ou no recebimento do recurso. E aí o investidor escolhe se ele vai pela tabela progressiva, mesmo do IR pessoa física, ou pela tabela regressiva. Começa em 35% para menos de 2 anos e reduz até 10% após 10 anos. Ok? Então, outros pontos importantes. A compensação. O que já foi pago do Come Cotas é abatido do imposto de renda no resgate. Então, você não vai pagar de novo. É sempre apurado em cima do que rendeu nesse período. Então, nesse período eu já paguei no semestre passado, pagou, né? Foi descontado na fonte lá. Bom, foi descontado R$ 100 de imposto. Então, teve uma nova valorização, agora foi descontado 110. Então, são impostos diferentes que quando você for declarar, você só precisa informar que eles foram descontados, né? E você não precisa tirar nada do bolso, ele já foi tirado, o gestor já fez todo esse trabalho, todo esse papel, já descontou esse valor, já fez a diminuição das cotas e tudo certinho, tudo tranquilo, ok? A base de cálculo, o imposto incide somente sobre o rendimento e não sobre o valor investido. Imposto de renda é sobre a renda. Então, lembra, eu tinha 10.000 investido, fiz 1.000, desses 1.000 eu tenho que tirar 15%, então é 15% imposto sobre o rendimento. Então, aqui paguei os R$ 150 de imposto,
fiquei com R$ 850 livre, tudo certinho, sem problema nenhum com a receita, ok? Então, isenção, normalmente os fundos de investimento em geral não possuem isenção de imposto de renda. Para a gente finalizando aqui, os principais riscos dos fundos de investimento. Finalizando essa parte, né, para a gente ir lá e ver os fundos bonitinhos lá que estão disponíveis. Deixa eu ver se eu não fui desconectado. Dou sempre uma olhadinha lá no site para ver se está tudo certo. Talvez a hora que eu volte eu vou ter que conectar de novo no banco. Então, quais os principais riscos? O risco de mercado, né? As variações nos preços dos ativos. Se é um fundo de ações, ele tem variação. Se é um fundo que ele trabalha com juros, ele também tem variação. O câmbio também tem variação. Os juros, no caso, pode ser até a Selic, tá? Risco de crédito, o risco de calote da emissora do título. Então, imagina que um fundo de renda fixa, que teoricamente seria com pouco risco, ele comprou CDBs de um banco que está passando por problemas e ele possivelmente vai ser liquidado pelo Banco Central. Então, você pode, de repente, sofrer um calote, né, de algum desses títulos. Por exemplo, o CDB não, porque ele tem fundo garantidor de crédito. Mas se a carteira desse fundo ele tiver com debêntures, por exemplo, o debênture não tem a garantia do fundo garantidor de crédito. Aí você pode ter esse calote, que é o risco de crédito, principalmente no caso dos fundos de renda fixa. Risco de liquidez, que dificuldade de vender os ativos ou resgatar o dinheiro no prazo desejado. É um risco. De repente você tenta ali revender a cota, você não consegue. Tenta resgatar, também não consegue, dependendo da empresa que você pegou, né, e adquiriu essas cotas. Risco cambial, valorização desfavorável da moeda. Você de repente comprou na alta e o dólar de repente ou o euro começou a cair, cair, cair. Você tem o risco disso acontecer, ou o inverso também pode acontecer, de se valorizar, né? Risco de gestão, decisões equivocadas por parte do gestor do fundo. Então, como eu falei lá no primeiro, né, o gestor do fundo ele pode também, ele é humano, ele pode tomar decisões que ele julgou serem as melhores lá no começo e se mostrarem em algum período não serem as melhores. Ele pode se desfazer daquela operação, ele pode criar uma operação nova, ele pode fazer N coisas, tá? Só que nos fundos de investimento, ele tem uma questão que é assim, o lucro ele é dividido, mas o prejuízo ele também é dividido, tá? Então aqui é um problema porque se de repente ele, igual eu falei para vocês do fundo que ele tem alta alavancagem, ele pegou emprestado, se ele não conseguiu fazer com que a operação dele seja positiva para obter o ganho e pagar o empréstimo, todo mundo divide o prejuízo, tá? Fica para todo mundo, não fica para um cabra só não. Então vamos dar uma olhada no meu amigo Banco BTG Pactual. Por que que eu estou entrando aqui no BTG Pactual? Porque quando eu venho aqui, ó, produtos de investimento, eu quero mostrar para vocês esse daqui, ó, fundos de investimento, tá? Então, tem renda fixa, enfim, não vou fazer propaganda do BTG porque não estou recebendo para isso, mas vou entrar aqui para vocês poderem ver a quantidade. Eles e a XP têm um hall de fundos de investimento gigantesco. Então vamos dar uma olhada aqui. Ele vai abrir, ó, aqui os fundos, tá? O que que eu quero mostrar para vocês? Como que eu vou separar para a gente dar uma olhada aqui em alguns? Eu vou aqui no filtro, algumas coisas eu já coloco para separar para a gente não perder tempo. Por exemplo, tipo de investidor. Eu quero para investidores em geral. Por quê? Investidor profissional qualificado não somos nós. Isso daqui é para o investidor profissional que tem mais de 1 milhão investido, e outras características. Então, eu quero esse daqui, investidor em geral. Eu quero o status do produto. Eu quero fundos que estão abertos para investimento, certo? E deixa eu ver, perfil? Não, não vou colocar perfil, vou deixar todos abertos. Categoria de alocação também vou deixar abertos para a gente poder dar uma olhada. Eu acho que esses daqui já são suficientes. Aplicação mínima, não vou colocar também, ó. Deixa. Esses dois já são suficientes. Vamos clicar em filtrar para ele poder separar para a gente o que ele tiver mais dentro dos nossos critérios.
Então, ó, aqui, ó, os títulos, tá? Para cada um deles, ele já tem o campo especificando. Moderado, ó, se ele de repente ó, é isento em alguns casos, ó, porque ele está investindo em debêntures que são incentivadas, por isso que ele não tem. Ó, conservador, o perfil que é mais, não gosta de muita volatilidade. Moderado, vamos ver se a gente acha, ó, sofisticado. Ó, a ZQuest, esse daqui já é um fundo mais, ó, renda variável, long short. Então, o gestor pega algumas ações, ele compra umas, ele vende outras lá dentro daquele mercado de derivativos. Ele faz, que não é o nosso foco agora, mas ele faz uma combinação para que ao final ele obtenha ganho. E aqui, ó, essas três colunas, vamos subir só para a gente não esquecer o que está. Então, primeira coluninha, o quanto que ele tem de valorização agora, no mês atual, o quanto ele tem de valorização dentro de 2025, que é o ano que a gente está falando, e dentro de 12 meses, de maio de 2024 até maio de 2025. E aqui a liquidez, que é aquilo que eu tinha dito para vocês. Qual que é o prazo? Se eu invisto, por exemplo, nesse título, e eu quiser me desfazer, quero vender minhas cotas. Fiquei com elas um ano, 2 anos, o exemplo, e quero me desfazer. Então, quando eu clicar lá para vender as cotas, eu só vou ter esse dinheiro de volta lá na minha conta da corretora daqui 31 dias. Hoje, mais 31 dias. E a aplicação mínima a partir de R$ 500, tá? Então, aqui o valor, né, mínimo da aplicação, ó, tem valores que, ó, 1 centavo, né? Zero, é impossível você investir zero, mas pelo menos a partir de 1 centavo, 5.000, enfim, ó, fundo multimercado. E aqui você vai analisar cada um. Então vamos pegar um exemplo. Ah, ó, BTG CDB. Vamos dar uma olhada o que, que tem dentro desse fundo. A gente vem aqui, ó, clica, vai carregar os detalhes. Então, ó, data de início, ó, ele começou em 2021. O valor da cota, R$ 3 e a fração dele, ó, 3,16. Data da cota hoje, dia 29 de 5. Qual o patrimônio que ele tem? 18 milhões investido nesse fundo. Então, a performance dele, ele compara com o CDI, que é o que eu falei para vocês, que é o benchmark normalmente dos títulos de renda fixa. Então, opa, continua. Então, por exemplo, no dia, vamos ver esse daqui, ó. No dia 20 de 4 de 2020, esse título ele valorizou equivalente a 102%. O CDI valorizou 98%. Tá? Que ele vai te mostrar a comparação entre o benchmark e o que foi capitalizado pelo fundo. Tá? Se eu quiser aqui, ó, detalhes do fundo, eu vou ir para outras informações do fundo. Só não sei se eu clico, porque eu não quero perder o acesso à tela. Detalhes da performance ao dia, ao mês, o mês anterior, dentro do ano e os últimos 12 meses. Então, o benchmark dele aqui, ó, em comparação ao CDI. Deixa eu dar uma olhada, vai. Vamos dar uma olhada no fundo, vamos ver se eu consigo voltar. Minha preocupação só é eu conseguir voltar. Aqui, ó. Esse detalhe é importantíssimo. A taxa de administração, 0,30 ao ano. Então, e a liquidez, ó, D0. Então, D0 normalmente eu peço pela manhã, à tarde o dinheiro está na conta. D mais um, então, ó, horário de movimentação. Fechou às 4h40. Então, não tem taxa de performance. Então, é uma taxa relativamente baixa, razoável, e o gestor vai fazer o investimento do dinheiro que você colocar na mão dele, possivelmente em CDBs até do próprio Banco BTG. O objetivo o fundo tem como objetivo, por meio de uma gestão ativa nos mercados de juros, com possibilidade de operações para proteção de carteira, superar a performance do CDI divulgado pela CETIP, os mercados organizados. As características do título, valor mínimo para permanecer R$ 100, aplicação mínima também de 100, aplicação inicial no mínimo R$ 500. Então, tudo aqui, né? Valor por cota, data, tipo de categoria, ó, renda fixa, código dele lá no BIMA, o benchmark que eu falei para vocês, com o que ele compara o rendimento? Ele compara o rendimento dele com o CDI.
Então, possivelmente, ele é um fundo que ele vai investir em CDBs. Todos os ativos atrelados a esse mesmo fundo, ó, BTG CDB Plus, FIF, contam com os mesmos prestadores de serviço. Então, ele está investindo, ó, para longo prazo em CDBs. Tem exposição cambial? Tem exposição ao dólar? Não. Veja como que essas informações elas estão bem simples aqui. Tem o CNPJ, tem tudo certinho, tá? E aqui as taxas, como a gente já visto. A única taxa que ele tem, ó, é a taxa de administração. Não tem taxa de gestão, não tem taxa de distribuição. Ele pega o 0,30% ao ano, que é como ele vai remunerar o gestor desse fundo, ok? Então vamos voltar lá nos fundos de investimento. Aí eu perdi o meu filtro, mas tudo bem. Vamos procurar um fundo um pouco mais agressivo, só para vocês poderem ter uma ideia. Moderado, sofisticado. BTG Oportunidades Listadas. Ó, em criptoativos, ó, sofisticado. Mas esse é para investidor qualificado. Esse não seria para nós. Por isso que eu dei uma filtrada lá. Esse fundo já não seria para nós. Moderado. Ó, Empíricos Essencial Cripto. Esse eu consigo. Esse daqui é para pessoas, investidores em geral. Se eu peço o saque, se eu tivesse pedido o saque hoje, então daqui mais 5 dias, sem contar hoje, o valor voltaria para minha conta. Eu vou clicar aqui, ó, valor da cota 1,44, esse quebradinho, desde 2024, dada a cota de ontem, patrimônio líquido 2 milhões. E olha como que é esse fundo. Olha a volatilidade. Isso é volatilidade. Para quem ainda não tinha entendido o que é volatilidade, olha como que o preço varia. Essa linha aqui abaixo é o CDI. Essa aqui é a linha de valorização que esse fundo conseguiu em alguns momentos. Mas veja que em alguns momentos, ó, ele ficou negativo. Ó, o CDI deu 0,20, o fundo ficou em menos 10 em alguns momentos. Só que em grande parte dos outros momentos, ó, desde lá de 2000, dezembro de 2024, ele chegou a valorizar 69% em relação ao CDI. Mas olha como que ele varia. Isso é o que a gente chama de volatilidade, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos detalhes da performance. Não quero muito, eu quero isso aqui, os detalhes do fundo. Que eu quero mostrar a explicação. Opa, achei um negócio interessante para mostrar para vocês. Ó. Olha como que essa taxa de administração já é maior. Ó. A outra lá, a renda fixa, normalmente é mais baixinha, era 0,30. Essa já é 1,5% ao ano. E além disso, ele tem mais uma taxa de performance de 20%. A taxa de performance é relacionada ao desempenho positivo de investimento sendo aplicada quando superada ao seu benchmark. Não encontrei ainda qual que é o benchmark dele, mas se ele exceder, ele vai querer 20% do que ele exceder. Vamos ver se fica claro aqui. Eu acho que como ele está também o benchmark é o CDI, então tudo que ele exceder ao CDI, o gestor vai querer 20% do rendimento. E aqui, ó, a taxa, 1,5, taxa de performance, todos os ativos atrelados a esse fundo, taxa cobrada sobre a rentabilidade excedente ao benchmark. Então, tudo que exceder ao CDI, ele vai pegar 20% da taxa de performance para esse fundo. Características. Então, vamos entender o que ele faz para poder ganhar o dinheiro. Então, vamos dar uma olhadinha. Ó. Todos ativos atrelados. Ele é um título de renda variável. Ver se ele aparece aqui. Ó, categoria alternativos, né? Investimento em criptomoedas. Objetivo. Classe tem como objetivo superar o CDI por meio de investimento preponderantemente em fundos de índice ligados ao segmento de ativos digitais. Então ele nem compra criptomoedas, ele investe em fundos que acompanham o índice de criptomoedas. Então, se lá o fundo que ele comprou ele está atrelado à valorização do Bitcoin. O Bitcoin se valorizou, o fundo se valoriza, esse daqui também se valoriza. Ok? Deu para entender? Então você tem diversos tipos de fundo, dos mais conservadores aos mais arriscados, né?
Tem N quantidades aqui de fundos de investimento. E aí a ideia, como que você ganha dinheiro com isso? Você ganha dinheiro com isso entendendo como que esse gestor trabalha, se ele é um gestor que ele, quando eu falo um gestor, né, por exemplo, vocês pesquisando, vocês vão ouvir muito falar, ah, deixa eu ver, tinha passado, acho que a ZQuest é um fundo, esse fundo aqui, ele é muito conhecido, ZQuest, você pode olhar o histórico, entender se de repente esse gestor ele é um gestor que de repente faz um bom trabalho, você vai analisar isso daqui, você vai analisar se a rentabilidade dele, como eu mostrei lá, né, a performance dele no período é uma performance que de repente te agrada, está de acordo com o seu perfil de investidor. Não, eu não quero correr risco. Vou pegar de repente um fundo de investimento, eu não quero ficar analisando, né? Eu quero de repente pegar, investir ali e eu quero que alguém faça esse trabalho por mim. Um fundo de investimento, de repente, é o produto mais adequado para você. Lembrando que, deixando claro sempre que eu não faço indicação de investimento. Não faço. Então, o teor dessa aula ele é exclusivamente educacional. Não faço nem indicação de compra, nem indicação de venda de nenhum tipo de ativo financeiro. Então, sendo bem claro isso, ah, vamos ver aqui só mais um último para a gente pós-fixado, DI, e vai investir em títulos atrelados à taxa DI. Ó, títulos atrelados à cripto, foi esse que eu abri. Esse daqui, ó, investimentos na, no índice das 100 maiores empresas da Nasdaq e os índices cripto também. Então, ó, teve uma valorização nos últimos 12 meses de 45%, mas aqui dentro do ano ele ainda está negativo em 5%. Só agora, dentro do mês de maio, ele valorizou 14%. Então aí fica a seu critério. Você analisar e falar, olha, eu acho que esse gestor é um gestor bom ou não. O que ele tem lá dentro, né? Quando você abrir aqui o título, abrir o fundo, olhar aqui os detalhes da performance, olhar os detalhes desse fundo, ó, olha que desenvolvimento desse fundo, né? Será que de repente isso daqui não seria o ideal para mim? Os detalhes desse fundo, as taxas que estão atreladas a esse fundo, será que é isso que me agrada? Então, se tudo isso te agrada, então você coloca lá e qual é a vantagem? A vantagem é que o gestor vai fazer o papel de escolher o que ele vai colocar no fundo para valorizar para você. Diferente de quando a gente for estudar o mercado de ações, você vai ter que analisar a ação, você vai ter que escolher qual você compra, se compra, depois você analisar em que momento de repente você quer vender ou se você não quer vender. Se você quer comprar ela e carregar ela, virar o famoso buy and hold, comprar e segurar ela aí de repente por anos, enfim. Essa escolha, quando você tem um fundo de investimento que é voltado, por exemplo, para ações, você delega ao gestor. E o gestor é quem vai quebrar a cabeça para poder fazer com que o seu dinheiro se valorize. Ok? Se eu for mostrando aqui, tem centenas, deve ter uma centena, pelo menos, de fundos de investimento aqui disponíveis para poder analisar. Ok? Então, deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Deixa eu dar uma olhada no chat, tudo certinho no chat. Então vou pedir para vocês dar a última curtida, botar os coraçõezinhos lá antes da gente preparar o corte para poder finalizar a aula, certo? E aí a gente tem dúvidas, com alguma dúvida que a gente consiga de repente ir finalizando aqui. Deu para entender como é um mercado bem vasto, né? Ó, já temos 1 hora de aula, um mercado bem vasto, tem bastante opção, tem bastante coisa que precisa ser olhada, mas lembrando, o que eu vou olhar é de acordo com aquilo que é o meu perfil de investidor. Não gosto de correr risco, não gosto de volatilidade. Não adianta você ficar quebrando a cabeça com um fundo que é para um perfil arrojado. Não é o seu perfil, então não perca tempo. A menos que
você queira aprender, colocar um pouco de dinheiro, quer, né, de repente correr um pouco mais de risco, e aí fica a seu critério. Você decide o que você vai fazer. O meu papel é ensinar vocês para isso. Ensinar vocês a como que vocês vão escolher, o que que vocês têm que analisar, quais são os tipos, né? Onde você encontra essas informações, esse é o nosso papel. E aí cada um vai aprendendo. E eu posso dizer para vocês que dentro dessas quantidades de títulos, é uma das boas oportunidades também de diversificação. É uma boa oportunidade de diversificação. Para quem, de repente, em algum momento fala, olha, eu não tenho muito tempo para ficar analisando. Então, compensa, de repente, você começar a estudar um fundo, né? Agora, para quem de repente fala, não, eu quero ter o controle, eu quero escolher, eu quero aprender a lidar, né? Como a gente já estudou com CDB, com LCI, com LCA, com tesouro, com ações, como que serão os próximos passos logo adiante que a gente vai começar a analisar. Então, vale a pena você entender qual que é o seu objetivo, o que que você quer fazer. Você quer aprender sobre tudo para poder tomar suas próprias decisões, quer aprender um pouco de um pouco do outro. Então, eu sempre deixo as pessoas livres para ter esse tipo de escolha, né? Não acho que seja legal ficar cerceando ninguém, não. Daiane, qual a vantagem de investir nos fundos ao invés de direto nas ações ou na renda fixa? O retorno é um pouco maior nesses fundos por causa da diversificação? Então, como eu disse, a vantagem de repente de investir no fundo é que o gestor vai escolher para você. Então você não sabe nada de ações, mas você quer investir em ações. Você compra um fundo de investimento em ações e quem vai escolher as ações vai ser o gestor. Você não vai escolher nada, você só põe o dinheiro e espera que ele tome boas atitudes, né, boas escolhas e o seu dinheiro se valorize. Porém, qual que é a desvantagem? A desvantagem é que pode ser que você perca um pouco em relação à rentabilidade, por quê? Porque o gestor também vai te cobrar por isso, esse trabalho não é de graça, né? Não existe o famoso almoço grátis, alguma coisa ali ele vai querer em troca. E aí, nesse caso, ele pode colocar uma taxa de performance em cima do que exceder o benchmark, ele pode aumentar, cobrar uma taxa de performance maior. Tem bancos que eu já vi com título de renda, investimento em renda fixa, cobrando 2% ao ano, 2,50 ao ano. O gestor quase não tem trabalho nenhum. Ele vai fazer uma escolha no começo do ano, vai ficar o ano inteiro lá, e ele vai ganhar uma bolada, ou o banco, né, vai ganhar através dele uma bolada. E aí você, no fim das contas, você está perdendo, né? O mesmo cara que pegou, comprou, por exemplo, um Tesouro Selic, ele está ganhando um percentual sem pagar taxa para um gestor, o cara que pega um fundo que compra só título do Tesouro, qual de repente é a vantagem, né? Se você também pode fazer a mesma coisa que ele está fazendo lá. Só que você tem que entender, tá? Qual momento que eu estou comprando esse título, qual momento de repente eu vou vender esse título para poder ganhar dinheiro ou não, ou eu só quero comprar e carregar, porque o gestor ele tá lá de repente é onde você vai ver, né? Qual tipo de gestão que ele faz? É uma gestão ativa? Ativa ele compra e vende. É uma gestão passiva? Ele compra e carrega. E fica lá aquele título até quando ele julgar necessário fazer uma troca, fazer um giro de carteira. E isso de acordo também com as regras do fundo. Ok? Deu para entender? Agora, pela diversificação, pode ser também. Pode ser que seja bacana pela diversificação. Agora, aonde que ele está diversificando? Aí você vai ter que entrar. Tem tem o. Como é que é o nome da parte que eu não encontrei agora no. Antigamente era mais fácil de encontrar, que era o descritivo. Me falhou o nome agora. Mas você tem o descritivo da onde que esse gestor está investindo. Quais foram os lugares, qual o percentual, quanto de dinheiro tem em cada um dos ativos que ele tem no fundo. Não me lembro agora, não é espelho, é um outro nome, mas agora não me recorda, nessa altura já não estou recordando exatamente tudo. Mas tem esse documento também que normalmente quando você entra no site do fundo, vai estar disponível lá para análise. Tá? E aí você descobre o que ele está fazendo com o dinheiro. Essa informação tem que ser transparente, não pode ser escondida, não. Ok? Tudo bem? Posso ir encerrando, então? Eu vou encerrar, vou fazer o corte, e aí se a gente precisar falar mais alguma coisinha, a gente continua.
Então, vou fazendo a finalização. Então, para quem vai assistir esse vídeo em qualquer outro momento, posteriormente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha entendido. Espero que você possa assistir novamente. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco e a gente vai tentar ao máximo ajudar você a entender melhor sobre o mercado financeiro, investimentos, etc. Ok? Então, um abraço, boa noite e até a próxima aula.